Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Sônia Félix e hoje aqui no meu canal eu estarei ensinando esta pintura com tulipa, esse laço maravilhoso, a forma que eu fiz aqui, esse papel rasgado, a caneta, o cappuccino. Vem comigo aprender a produzir este lindo pano de copa. Espero vocês! Aqui eu já passei o risco pro meu tecido, certo? Se vocês perceberem, no risco falta a parte da folha. Por quê? O que eu faço? Eu pego uma folha mesmo de caderno pequeno, tá? Eu arranco e aí eu vou posicionar no lugar que eu desejar aqui, olha. Então eu quero mais ou menos aqui. Aí eu vou prender com uma fita crepe, vou virar um pouquinho mais, aí vocês escolhem a posição bem direitinho, olha. Aqui, continuando, eu resolvi escrever com stencil, tá? Esse stencil aqui, vamos ver, ele é da Litoarte, a referência dele é STXX164. Eu deixo no final do vídeo, eu deixo a referência para vocês. E aqui eu quis ir fazendo, imitando tipo uma linha, né? Então eu peguei a própria folha, ó, e fiz essa sombra, só com a sujeirinha do pincel, tá? Olha que legal, ó. É algo bem sutil, ó. Aí aqui vai um pouquinho mais, nada muito certinho, não medi, tá? Fui, olha, fazendo aí. Então, assim, agora nós vamos iniciar o restante da pintura. Aqui eu também posso fazer, ó, tá? Olha que legal. Aí agora a gente começa pintando. Aqui eu diluí a tinta branca com o Aquarela Silk. Então eu vou fazer a base da minha xícara e já vou sombreando aonde eu devo sombrear, tá? Então, com a tinta diluída, eu vou respeitar o espaço aqui do meu café, tá? E vou aqui, ó, integrando bem, assim, no tecido, nas tramas, esse movimento de vai e vem, para que possa, olha, entrar bem na trama e depois não ficar muito falhado, tá? Então, aqui eu vou preenchendo. Respeita, então, parte do café. O grão, né? Eu vou pegar um pincel menor, porque eu vou chegar até o risco, tá? Como é branco, aqui vai uma bordinha, depois eu vou fazer dourada. Então, ela ainda vai cobrir, mas é importante que cubra todo o risco para que não fique feio. Deixa eu pegar um pincel menorzinho aqui.
pouquinho de cerdas macias aqui, da Contour também. Como eu já passei o branco, o meu cinza chumbo, ele vai perder a força, mas eu vou colocar bem pouquinho no pincel, tá? Ó, pego só uma isca assim, tiro o excesso, e aí eu vou sombreando. Aqui vai ter a sombra. Como tá bem molhado, eu posso primeiro dar a base nele todo, mas eu não posso esperar secar muito, porque senão o cinza chumbo ele fica muito forte, tá? Então eu já vou fazendo esse sombreado aqui, ó. Eu tô usando uma referência que eu tirei de uma xícara para ficar mais fácil para mim estar sabendo onde é minha luz e minha sombra também, tá? Então vocês peguem o desenho, né, da internet aqui, depois de pintado, colorido, fica bem mais fácil. Aí a gente trabalha muito com observação, tá? Ó. Então, vai trabalhando assim toda a xícara. Essa parte também, todo. Então, é esse processo que eu vou estar fazendo. Eu dou a base, antes de secar, eu vou e já vou dando a sombra, tudo bem? Aqui também, ó, faz parte. Então, onde o espaço é maior, você pode usar o pincel aqui maior, tá? E aí, as partes mais delicadas, as menores, a gente vem com outro pincel. Tudo bem? Aqui, na parte do café com leite, eu vou estar usando chocolate, caramelo, marrom e um pouquinho de ocre ouro. Então, como que eu vou começar? Eu vou começar aqui com o chocolate, tá? Primeiro, eu vou fazer o fundo. Aí, desculpa, depois eu volto retocando. Então, a gente dá uma camadinha aqui com diluente, tá? Pro diluente, você pode vir até com pituá, para ser mais rápido. Aí a gente passa aqui, olha bem, o diluente, para retardar a secagem, pra gente conseguir trabalhar melhor, tá? Então, eu peguei um pincel aqui, só que eu vou pegar um maior aqui, ó. E vou começar aqui, nessa parte aqui, ó, com o chocolate. Bastante tinta no pincel, aí movimentos de bambolê, eu vou vindo pro meio, então o meio vai ficando mais claro, tá? Não preciso fazer até o final aqui, porque no cantinho ele vai o marrom. Aí eu venho assim, olha. Não esquecendo que aqui é só um fundo, tá? Aí deixa secar, aí depois retorna. Caramelo. Pincel é muito pessoal, tá? Os meus eu compro assim, de cerdas desta forma, olha. Aí eu lixo, corto, tá? Deixo assim.
O do marrom, eu vou pegar o pincel agora de cerdas menores e vou vir aqui, ó, bem encostado, tinta virada para fora, para ir dando acabamento, ó. Aqui já é mais clarinho, a gente volta com o cappuccino, ó. A tinta virada para fora do pincel, então aqui, ó, eu pego a tinta aqui, ó, ela tá virada para fora do pincel, aí eu vou com a tinta pro lado do risco, olha, com tranquilidade, ó. Essa parte aqui, vou vir com um pouquinho do ocre ouro. Integrando uma na outra. Olha que legal. Depois de seco, eu volto. E vou fazer aquele efeitinho da espuminha, tá? A gente passa o diluente, o que que acontece? A tinta, ela seca, absorve, depois a gente precisa, assim, estar voltando, retocando um pouco. Aqui vai ser a parte mais clara, então vou caprichar um pouco mais com o ocre ouro. Cappuccino aqui, né? Um cafezinho com leite, com chocolate junto, né? Que é um cappuccino. É isso que tá simbolizando, ó. Esse cantinho, eu já posso pegar um pincel aqui e vir com um cappuccino dando acabamento aqui na beiradinha, ó. Minha tinta tá virada para fora. Ela se emenda aqui, ó, com o outro lado. Bati a mão, um acidente de percurso. Como é uma gravação, vou deixar assim mesmo, ó. Aí, aqui, eu já aproveito essas cores, já coloco também aqui o diluente, olha, nos grãos. Aqui tem um grão, passo o diluente em tudo, que daí eu deixo secar também, enquanto eu retoco a xícara. Aqui
aqui eu vou dar uma camada com marrom já. Vou fazer marrom, depois eu vou escurecer mais com o marrom e preto, tá? Então pode passar aqui, ó, todinho neles. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o grão do meu café, tá? Já fiz esse, vou fazer esse aqui, porque esse daqui é mais escuro ainda. Então, eu vou ensinar esse, todos são da mesma forma, só que uns mais escuro, porque pega mais sombra, tá? Esse, ele tá bem atrás da xícara aqui, que eu ainda vou trabalhar aqui mais luz e sombra nessa xícara. E aqui pega mais claridade, então eles estão mais clarinhos. Então, aqui eu dei uma base, certo? Com o marrom. Aí eu fiz uma misturinha aqui de marrom com preto, tá? Diluído. E aí eu venho marcando essa parte aqui, ó, de baixo. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem aqui melhor. Então, essa parte aqui vai fazer o volume do meu grão do café mais escuro. Aqui em cima, eu também vou escurecer um pouquinho mais. Aí, só com preto, tinta diluída também, com um pincel fininho, eu vou fazer aqui, ó, o meio, tá? O cortinho do grão, ó. Fala grão do café. Ó. Aí agora eu volto com o meu pincel redondo. E uma misturinha que eu fiz aqui, olha, de ocre, tá? Ocre ouro com branco. Aí eu pego um pouquinho, deposito aqui, olha. Aí agora eu vou vir aqui com caramelo diluído também, tá? Caramelo. Diluo ele também. E venho aqui, ó, puxando. Faço a mesma coisa aqui na parte de cima, respeitando o vão do, que é o meio aqui, tá? Do nosso grão, ó. Lavo meu pincel, venho com a tinta diluída, ó, caramelo, e vou puxando assim. Ah, ficou muito claro, ele é mais escuro. Aí eu volto com um pouquinho de marrom. Ó. Bem devagar. Então, é isso que eu fiz nesses outros dois aqui, ó. É o que eu falei, aqui ele tem a claridade, mas não tanta. Aí eu venho aqui, ó. Tiro o excesso do meu pincel e continuo, que ele tem uns risquinhos, ó. É assim que eu faço, tá? Mais um pouquinho. Passo o pincel só para dar uma amenizada, ó. Escureço mais um pouquinho aqui a beiradinha.
É assim que eu fiz meu grão de café. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o grão de café. Eu já fiz 2 e agora vou estar mostrando o terceiro. Eu fiz Digo mais, gratuita. Olha que legal o efeito. Espero que gostem. Um beijo e até breve. Agora nós vamos fazer a espuma daqui do nosso cappuccino. Então, eu usei o ocre ouro misturado com branco. Eu fiz essa misturinha aqui, bem clarinha, tá? Bem diluído com aquarela silk e o pincel da Condor 421. Aí, o que eu fiz? O que eu vou fazer agora? Vamos lá, vou fazer aqui ao vivo para vocês, tá? Eu vou fazer aqui um biquinho, ó, com o pincel, tá? Vou colocar tinta nele todo, então aqui esse biquinho, subo e venho aqui assim, ó.
Eu peguei esse risco, tá? De referência lá no Pinterest. E aí eu tô passando aqui com algumas alterações para vocês. Faço esse movimento. Aqui tem um pouquinho de diluente. Passo um pouquinho. Aqui melhor. O que que eu vou fazer? Para a tinta deslanchar bem, eu vou dar uma umedecida com diluente, tá? Para ficar mais fácil aqui. Vamos lá. Vou pegar o meu pituá, um pouquinho de diluente e vou umedecer aqui, tá? Essa parte não, porque eu já fiz. Pois parece que ficou manchado, mas não, na hora que secar não vai aparecer, tá? Ó. Volto aqui com o pincel, com a tinta diluída. Só que agora eu vou para o lado ao contrário, ó. Aqui. Vou diluir mais um pouquinho aqui do meu ocre, tá? Ficou muito branco. Diluir aqui, ó. Tiro o excesso. Vou lavar o meu pincel aqui, que ficou muito sujo. Vou novamente. Desse lado aqui, agora sim. Lado contrário. Vai desenhando, ó. Depois que secar, a gente pode voltar e dar uma repassada, tá? Agora aqui. Se não conseguir, treina antes de ir direto pro tecido, pode estar treinando num papel, tá? Aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo puro, do ocre, tá? Hora que secar, a gente retorna. Imitando aquelas espumas que eles fazem, né? Ó. Agora aqui eu vou pegar o branco só, vou fazer uma pétala aqui assim, ó, redondinha, imitando uma pétala. Vou vir com um pouquinho do amarelo também, para não ficar muito branco. Agora uma aqui mais para baixo. Deixa eu pegar um pouquinho do branco, ó. Vou diluir um pouquinho mais do branco, porque ele não está deslanchando muito bem. Aqui. Mais uma. Um pouquinho para baixo do principal. Faz mais ou menos um coração. Então, assim que eu vou trabalhando, a gente trabalha muito com observação,
Eu quero desenhar melhor. Eu vou pegar o pincel redondo. Vem aqui, ó. Aqui. Melhorou, tá vendo? A gente vai se adaptando. Ó. Com calma mesmo. Aqui, esse lado aqui, ó, também. Fazendo luz. Um pouquinho do branco. Opa, vamos tirar aqui uma bolinha que deu. Movimento de vai e vem. Então, é isso. Vai secar e eu vou fazer novamente, tá? Aqui, assim, ó, eu vou dar uma clareada, assim, ó, na beiradinha. Se a tinta não estiver correndo, você umedece o pincel, lava o pincel, tá? Vai de novo. Aqui eu quero um biquinho melhor, ó. Aí eu venho aqui com esse pincel, desenho. Ó. Aqui. Vou fazer mais alguns aqui. Você viu que secou, sumiu? Então, marquei assim. Aí, eu venho novamente, ó. Aqui também. Secando, eu retorno novamente. Agora, eu vou fazer uma folha para vocês verem, e as outras vão seguir a sequência. Usarei amarelo limão, verde folha, verde grama e pinheiro, certo? Eu vou começar com amarelo limão. Aqui eu coloquei o meu diluente no pratinho. Vou, antes de tudo, hidratar a minha folha toda, tá? Aqui eu sujei um pouquinho, mas é a parte mais escura, não tem problema. Ó, o pelinho aqui. Então, eu passo bastante diluente para que a minha pintura fique mais leve e demore mais a secagem, tá? Aqui, já com esse mesmo pincel, eu vou marcar aqui a área de luz, tá? Aqui também. Então, essas partes aqui vai ser a minha área de luz. Assim, eu estou passando o meu amarelo limão, tá? Para ficar mais fácil depois, eu vou vir aqui só com um pouquinho de branco
E também vou marcar assim, olha. Bem pouquinho mesmo, tá? Agora eu já venho com um pincel lixado, com meu verde folha. Se vocês quiserem alterar o tom, os tons de verde, tranquilo, pode fazer outras cores, verde pinheiro, verde oliva, tá? Então, assim, vocês usem também o que vocês têm. O importante é a base, a luz e a sombra, tá? O que eu vou fazer agora? Ela vai secar um pouquinho, aí eu vou fazendo as outras. Ó, eu preservo o meu espaço de luz, tá? Agora eu vou preenchendo as outras enquanto seca essa aqui, aí depois eu retorno. Então, agora que eu já secou um pouco, eu já fiz algumas aqui, já dei um pouco de luz, de sombra, né? Então, eu vou fazer essa aqui para vocês observarem como que eu faço. Então, aqui tá o meu ponto de luz, né? Ó, aqui, vou marcar mais um pouquinho. Aqui também está meu ponto de luz, olha. Voltei um pouquinho. E agora, eu vou entrar com verde folha primeiro. Não, verde folha eu já coloquei. Mas mesmo assim, vou retornar um pouquinho com verde folha. Só para integrar aqui, onde eu coloquei um pouquinho do amarelo, olha. Volto um pouquinho. Agora, eu vou vir aqui com o meu verde grama. Preservando a minha luz. Ó. Aí eu tiro o excesso do pincel e vou... Como eu tirei o excesso, ele não cobre todo, entendeu? E vou mesclando. Aqui, essa partinha aqui, ela é escura. Então, venho, ó. Já coloco um pouco do pinheiro. Tiro o excesso. E vou com a mão mais leve. Os cachorros deu pra latir. Ó. Aqui em cima, lá na pontinha, eu já venho com pinheiro também. Ó. Depositar um pouco mais do pinheiro aqui. É assim que eu vou integrando uma cor na outra. Eu posso pegar esse pincel aqui também
de cerdas sem cortar, sem aparar. E faço aqui, ó, para ele integrar um pouco melhor, tá vendo? Ó, sem tinta, sem nada. Tá? Deixo ele aqui que eu vou usar ele novamente. Volto aqui com o meu pinheiro. Ó. Aqui na pontinha. Verde grama, tá? Tiro o excesso. Venho com o meu pincel de novo, ó, varrendo. Pra preservar a minha luz. Depois de seco, eu vou voltar com a luz, tá? Então, aqui, verde grama, ó. Verde folha, para não ficar muito escuro. Parte aqui do amarelo, ó. Tiro o excesso, integro uma na outra, nesse movimento de vai e vem. Aqui embaixo eu já coloco o pinheiro, verde pinheiro, ó. Por que que eu fiz assim? Para não ficar muito repetitivo para vocês, tá? Mas é a mesma coisa que eu fiz ali nas outras. Como está tarde, agora já é mais de 11 e tá tralalá, eu agora então vou fazer essa e vou descansar. Aí amanhã vai estar bem sequinho para dar a luz. Aqui, olha, o biquinho, pega um pincel assim, 4, 2, 1, e dá o acabamento melhor, ó. Para acabamento, ele é melhor. Vou vir aqui só com um pouquinho do verde pinheiro. Essa parte aqui do risquinho, ó. Aqui eu coloco o pinheiro também. Pensa esse laço também, como vai ficar lindo. Aí nisso eu vou pensando a cor que eu vou pintar. A mesma cor da minha flor, eu vou fazer o meu laço. Eu, como amo rosa, acho que eu vou puxar pro tom rosa. Ou pro tom vermelho, né? O vermelho também vai chamar bem a atenção. Ó. A pintura, ela é assim mesmo, tá? É devagar, não adianta tentar fazer correndo, que não vai ficar bom. Então, eu falo que é uma terapia ocupacional. É bom demais, porque você vê surgindo, ó. Aqui desse lado também, ó. Aqui eu deixo mais clarinho. Olha que linda que fica.
Vou voltar um pouquinho com o amarelo, depositando, tá? Agora, pego a tinta, ó, deposito. O tecido vai chupar, ela vai secar. Amanhã eu vou, depois de bem sequinho, eu vou retornar no meu amarelo, ó. Então, eu deposito, ó. E deixo.
Vamos para a nossa adorável tulipa. Eu passei o diluente todinho na minha flor. Aí vim com amarelo ouro. Assim eu vou continuar aqui para vocês verem. Olha, a parte mais clara, vou colocar amarelo ouro, tá? Como sempre, aqui é o fundo. Depois de seco, nós retornamos para dar mais sombra, mais luz. Agora, eu vou pegar o meu vermelho vivo, de baixo para cima, ó. Eu estou com um pincel sem podar, tá? Como é o fundo, venho fazendo esse movimento, varrendo. Ó. Na minha flor toda. Retornando. Eu resolvi, no meio do caminho, passar um pouco de rosa, tá? Rosa escuro. Eu achei que é uma cor que combina, que ela fica bem legal junto com o vermelho. Então, eu resolvi aqui para vocês verem, tá? Então, quando eu coloquei o vermelho vivo, em alguns lugares eu também coloquei o rosa escuro, certo? Ó. Então, eu fiz o fundo, ela tá secando, tá? Enquanto ela não seca totalmente, eu já volto aqui. Enquanto ela tava secando, tá? Eu fiz aqui o laço, um lado, e vou fazer o outro lado para vocês verem. É o fundo. Não, eu tô batendo na mesma tecla porque não tá pronto. A gente vem depois, tá? Com mais luz e mais sombra. Aqui, então, é um rosa bebê, tá? Que eu vou aqui, junto com a parte amarela, antes de secar totalmente, já dar uns pontos de luz, olha, tá? Então, eu pego a minha tinta. Se eu colocar o branco, ele pesa muito, tá? O branco, ele vai ficar muito realçado. O branco a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, eu pego sempre, assim, o tom próximo, que nem, ó, rosa bebê. Se você olhar o desenho, às vezes você acha que é branco, ó, mas não é, tá? Então, eu tô dando a minha primeira luz junto já aqui, que eu passei o branco, antes de secar totalmente, tá? Depois que secar totalmente, a gente retorna. Então, eu peguei um pincel maior, porque é maior, né, o nosso espaço. E eu faço, ó, o movimento da pétala. Então, a pétala, ela tá daqui pra cá, né? Opa, sempre bato a mão aqui. Então, a gente vai trabalhando esse movimento, tá? Ó, pode ver que ainda tá molhado. Pode colocar um pouco mais de amarelo, ó. Cadê o meu rosa?
aqui. Aqui, ó, eu deposito com apertão, tá? Aqui um pouco menos. Limpo meu pincel e puxo. Bem leve. Aqui saiu, volta um pouquinho, ó. Aqui, ó, deposito a tinta, ó. Faço um movimento também aqui. Que é menos. Aí eu tiro o excesso. Volto com um pouco de vermelho, ó. Daqui de baixo pra cima. Ó. Essa pétala, ela é mais escura. Nas divisões, eu já coloco, ó, o vermelho profundo. Esfumo. Aqui também, ó, vermelho profundo. Um pouquinho mais de amarelo. Ele tá bem seco. Então, ele vai secar e a gente retorna. Aqui tem um pouco do amarelo, mas é bem pouco. Mas eu volto antes de secar, ó. Aqui desse lado, sem encostar aqui, eu vou colocar um pouco de sombra, ó, deposito, tá? Por que que eu deposito? Porque tá úmido, e esse pincel, se a gente ficar arrastando, ele tira muito. Então, eu limpo, ó, e vou bem de leve. Se eu apertar muito, ele tira toda a tinta, tá? Ó, percebe que eu não encosto, tá? Eu deixo essa partinha aqui, ó. Volto, deposito mais o vermelho profundo. Aqui. Mais um pouco de rosa escuro para não perder o tom de rosa. Mão bem leve. Vou lavar. E vou varrer, ó. Só para integrar. De cima para baixo. Ó. Minha primeira sombra. Primeira luz, tá? Aí eu vou deixar secar, aí eu volto dando mais profundidade, tá? Aqui, ó, também vou fazer um pouquinho já. Ó. Tiro o excesso, depois eu vou fazer as nervurinhas dela. Vamos pro laço.
Então, eu vou estar explicando aqui como que eu fiz. Passei o diluente todinho, né? Aqui, ó, no meu laço, tá? Primeiro, eu vou vir com amarelo ouro, com o tom mais claro. Vamos lá, com os mesmos tons para realçar bem. Aqui, essa região vai pegar luz. Qualquer coisa, vocês imprimem a foto do desenho pintado, tá? E aí fica de referência mais fácil. Então, essa parte aqui é a parte amarela. Aqui é um pouquinho mais claro, vou passar um pouquinho de amarelo. Mais um pouquinho, acabou a tinta do pincel. Aqui também, essa parte aqui é bem clarinha, é vermelho, mas é mais clarinho. Então, pega a tinta no pincel e espalha bem, certo? Lá, para vocês não esquecerem, compartilhem, curtam, deixem uma mensagem. Ó. Então, aqui, eu vou fazer ao contrário, eu vou vir aqui primeiro com o vermelho profundo na parte da sombra, ó, e já vou marcar. Aqui também. Aqui. Depois eu vou vir com um pouquinho de vinho. Depois de seco, porque daí realça bem mais a parte escura. Aqui é um pouquinho mais escuro também, eu já marco. Aqui também. Olha, já venho agora aqui, ó, com vermelho vivo. Integra uma na outra. Já venho aqui também, vermelho vivo. Não tiver vermelho vivo, pode ser vermelho tomate. Tomate é um tom um pouquinho mais acima do vivo, mas não dá para não usar. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho vermelho vivo. Não, tem que pintar. Ah, eu não tenho vermelho, faz de rosa, azul, esse azul aqui também. Eu sou apaixonada por rosa, gente. Rosa, amo, amo, amo. Aqui, vermelho vivo. Integra aqui, ó. Força bem pra tinta entrar bem nas tramas. Aqui. Depois a gente pega o pincel 421 para o acabamento, bem mais fácil. Aqui, vou colocar um pouquinho de rosa, ó. Desse lado aqui, eu coloquei aqui, já secou.
Mas eu coloquei aqui, tá? Ó. Retorna, ela aparece. Vamos lá, aqui. É que o rosa escuro, ele combina tanto com o vermelho. Eles se integram muito fácil. Vou colocar um pouquinho de rosa aqui também. Dá uma arredondadinha. Agora, eu vou pegar esse pincel 421 para depositar a minha luz aqui, ó. Ela vai chupar, vai sumir. Aí depois de seco a gente volta. Aqui. Aumentar aqui, tava muito estranho. Ó. Pega um pincelzinho menor pra fazer os acabamentinhos assim, ó. Já secou um pouco, vou reforçar um pouco, ó. Mas não tá totalmente, porque seco, porque eu tinha acabado de fazer. Ó que foi, vai chupando a tinta, vocês viram, ó, como tá falhado? De retoca. Vai trabalhando. Silêncio. Muito gostoso. Um pouquinho de rosa aqui. Aqui, rosa bebê. Só marca. Um pouquinho de rosa bebê aqui, ó. Parte da luz.
Deixa secar um pouco, mas eu já retorno. Agora aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos lá, deixa eu ajeitar a câmera. Vermelho profundo. Aqui eu entro. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar pra vocês nessa daqui. Aí depois vocês vão fazer na outra. Se segue a referência. O vídeo fica muito cansativo, muito longo. Então aqui, ó, vermelho profundo. Aqui. Vou diluir um pouquinho dele com aquarela. Quem tiver dificuldade de fazer com esse pincel aqui, pode estar usando um liner, tá? Só que o liner não fica tão natural quanto esse. Então, aqui ainda tinta pura, ó. Pode brincar, fazer esses quebradinhos assim, ó, da pétala, ó. Aqui também é tinta pura, mas depositada, porque é bem mais escurinho. Ó, e vou puxar. Vou misturar um pouquinho do vinho nesse vermelho profundo diluído. Então, aqui, ó. Lava o pincel. Aí vem, pega essa misturinha e vem puxando, ó. Fazendo os risquinhos. Aqui eu vou depositar também um pouco de tinta. Tinta diluída. Puxando. Aqui. Aqui é mais escuro. Aqui, antes. Aqui eu tenho uma caneta, certo? Mesma coisa, vou passar aqui o diluente nela toda e vou fazer um fundo com aquamarina e siena. Depois eu vou vir dando luz e sombra. Então aqui, olha, eu já passei o diluente e aí eu vou vir aqui, o espaço é menor, né? Vou dar um fundo com essa cor só, aqui, e aqui, nessa parte aqui, olha, vou estar usando aquamarina. E aqui, siena, tá? Aqui eu já voltei um pouco iluminando, aqui vai secar mais, vou voltar mais, tá? E a gente vai dando retoque. Aqui, olha, falta
a sombra. Então a gente vai olhando e vai, ó, trabalhando o que falta, né? Aqui falta o fundo, né? A profundidade aqui, olha. Uma continuação do desenho. Aqui, como é mais escuro, eu venho com a tinta pura e aí eu vou subindo com o que sobra do meu pincel, ó. Vou esfumando bem de leve, ó. Posso também usar o pincel Petuá. É que como o espaço aqui é bem pequeno, um pouquinho do branco para ir morrendo uma cor, um cinzinha mais claro, tá? Como o meu branco já tá aqui, não tem necessidade de abrir o cinza, ó. Vou fazendo esse movimento aí. E aqui eu vou voltar dando fundo na minha caneta. Aqui eu dei o fundo. E aí eu vim com a tinta branca, primeiro diluída, e fiz aqui, ó. É onde é a luz que vai fazer o efeito redondo, tá? Ó. A aquamarina, ele não tem uma cobertura muito boa, assim, ela é meia translúcida, tá? Então, a gente tem que insistir um pouquinho mais. Então, aqui, olha, a parte da luz. Aqui, eu misturei um pouquinho do preto com a aquamarina. Vim só com um pouquinho, ó, e vou fazendo a sombra com um pincel delicado. Ó, a misturinha tá aqui, tá vendo? E vou bem devagarzinho, ó. Deposito, aí espalho. Esse lado aqui, a mesma coisa, porém preservando o meio, certo? Que tá com a luz. Olha que legal. Então, assim, bem isquinha mesmo com o preto, tá? Faz a misturinha dos dois. Sim, secou, a gente volta. Todo esse trabalho que eu tô fazendo, eu faço 2 vezes, tá? Ó. Aqui eu passei o siena, o meu siena tava mais durinho, eu diluí um pouco, tá? Fiz a mesma coisa aqui, ó. O efeito da luz. Depois eu vou estar desenhando uns detalhes também da caneta. Ó. E aqui, no cantinho ainda úmido, a gente coloca um pouquinho de marrom. Uma isca de marrom. Ó. Desse lado também. Siena. Minha tinta tava mais velhinha, ela tava bem dura, então eu dei uma boa diluída com aquarela silk, tá?
pego um pouquinho da tinta marrom, vou dar uma chacoalhada aqui, para ela vir um pouquinho mais. Um pouquinho a mais, mas dá para pegar, ó. Bem isca. Mais um pouquinho. Aí eu deposito aqui na minha lateral, ó. Tinha um restinho de preto ali, sem querer. Por isso que nenhuma pintura fica igual a outra. Aí lá veio o meu pincel. Vim aqui, ó. E mesclei. Essa partinha aqui é bem escurinha, ó. Aqui também. Limpo. Aqui eu passo um pouquinho do branco. E aí volto no siena. E faço essa integração de uma cor com a outra, ó. Mais um pouquinho do meu branco. Lavo. Viram que ficou ali, ó. Pegou o amarelinho do siena. Eu posso vir aqui com um pincel redondo, ó, com a tinta branca diluída, e fazer assim também, tá? Ó. Devagar. Acabou a tinta, a gente pega mais um pouquinho, ó. E vou mesclando. Aqui também. Tinta branca, se ela não tiver bem diluída, se ela não deslancha, então dilui mais um pouquinho e vem. Aqui. Aqui. Continua aqui, ó. Lavo o pincel. Eu não tenho muita mania de ficar lavando o pincel toda hora. Eu mais limpo, por isso que acontece isso. Mas tá molhadinho, a gente retorna. Mesma coisa, marrom. Pincelzinho pequeno, né? Do outro lado. Aqui, eu vou fazer uma profundidade aqui, ó. Diluo um pouquinho do preto para fazer a ponta da minha lapiseira ou da minha caneta, ó. Aqui eu vou diluir também um pouco do marrom.
fazer aqui, olha. Vamos lá, para dar para mostrar. Eu passei, ficou muito marcado, eu vou e esfumo com o pincel. Aqui também, olha. Passo aqui por cima da luz, não tem problema. É aquela caneta que a gente aperta e sai a ponta. Ou a lapiseira também é o mesmo sistema. É isso aí. Eu vou dar uma acertadinha aqui que ficou um pouquinho torto nessa pontinha aqui. Com muito cuidado. Aí agora eu vou continuar o fundo, aonde deve ter, observar bem, esperar secar, tá? Para poder estar dando retoque com branco, com mais luz, com mais sombra, tá? Aí aqui, ó, vou pegar o pituá. Essa parte aqui, ela parou muito de repente. O que que eu faço? Eu vou vir aqui com cinza claro, tá? Tiro o excesso no paninho e venho aqui, ó, quebrando, tá? Morrendo devagar, ó. Melhorando. Movimento sempre circular. Dando uma suavidade. Aqui. Com cinza aqui. Ó. Então, assim, a gente vai olhando. É muita observação mesmo, ó. Tá vendo? Ressaltar a folha. Volto com o pituá. Espero que vocês tenham gostado. Pois eu vou estar fazendo um barrado aqui. Sou eu mesma que faço a parte de costura nos meus panos, tá? Vou aqui, olha. Fazendo uma sombra sutil, leve, olha. A gente vai olhando e vai fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.